Pai do Senhor, que todos estejam na graça de Deus. Espero que vocês estejam todos bem, que estejam todos abençoados na graça de Deus, amém? Irmãos, eu estou entrando hoje para nós darmos novamente continuidade à nossa palavra, à nossa leitura bíblica, né? Nós estamos no livro de 2 Crônicas, e hoje nós estamos entrando no capítulo 6, que fala sobre a mensagem de Salomão. Salomão foi um homem sábio, né? Um homem que Deus instruiu para ser rei no lugar do seu pai Davi. Instruiu ele para que ele construísse o templo, né, de Deus. Nós terminamos a palavra ali na parte que ele termina, né, o templo, e que a glória de Deus desce, né? A glória de Deus desceu. Depois que os sacerdotes tinham colocado a arca no lugar santíssimo, né, saíram para nunca mais entrarem nesse lugar outra vez, com exceção da visita do sumo sacerdote uma vez ao ano, o que ocorria no grande dia da expiação, que somente Deus podia entrar ali, né? E o altar de bronze que estava situado diante do templo, né? Tudo isso implica adoração, que era para adoração a Deus. E foi quando a glória de Deus desceu sobre aquele templo. E hoje nós iremos falar sobre a mensagem de Salomão, que fica no capítulo 6, versículo 1. Então disse Salomão: o Senhor tem dito que ele habitaria na densa escuridão. Eu, pois, edifiquei-te uma casa para a tua morada e uma habitação em que mores eternamente. Nós sabemos, né, irmãos, que Deus não precisa de casa, né? Deus não precisa de moradia, porque Deus, ele se faz presente em todos os lugares, né? E voltando o rei o seu rosto, abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: ainda bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual com sua mão cumpriu o que falou por sua boca a Davi, meu pai, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, nenhuma cidade escolhida entre todas as tribos de Israel para edificar uma casa onde estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Mas a Jerusalém escolhi para que nela esteja o meu nome, e a Davi escolhi para que fosse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve o seu coração o edificar de uma casa no nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: pelo fato de ter tido teu coração o edificar de uma casa ao meu nome, bem tens feito em ter dito isto com teu coração. Mas tu não edificarás a casa, a não ser teu filho, que sairá dos seus lombos, ele edificará a casa em meu nome. E o Senhor assim cumpriu com a sua palavra que havia dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei o trono de Israel, como o Senhor havia dito, e edifiquei casa, o nome do Senhor Deus de Israel, e eu pus ali a arca, na qual está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão na dedicação do templo. E ficou em pé Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, e estendeu as suas mãos, porque Salomão havia feito um púlpito de bronze, e de 5 covados de comprimento, e 5 covados de largura, e de altura de 3 covados, e o tinha posto no meio do ádrio, e ficou em pé sobre ele, e dobrou os seus joelhos diante de toda a congregação de Israel, e estendendo as suas mãos ao céu, disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu nem na terra, que guardas o pacto de misericórdia para com os teus servos que caminham diante de ti de todo o teu coração.
aqui, irmãos, a gente vê, né, que ele fala: nenhum homem jamais poderia dizer por toda a eternidade que Deus não guardou a sua parte em cada pacto que fez com os homens, nem que ele tenha faltado em cumprir cada promessa para com eles. Que o teu servo Davi, meu pai, guardastes o que lhe dissestes, pois tu o dissestes da tua boca, e com a tua boca e com a tua mão cumpristes, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o teu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, seja cumprida a tua palavra que dissestes ao teu servo Davi. Mas verdadeiramente Deus tem que habitar com o homem na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Definitivamente o Senhor deverá habitar com os homens nesta terra. Em Apocalipse 21, 22 é dito isto. Mas tu, pois, olharás a oração de teu servo e ao seu rogo, o Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. O que os teus olhos estejam abertos sobre esta casa de dia e de noite, sobre o lugar do qual dissestes, o meu nome estará ali, que ouças a oração que o teu servo fez neste lugar. A misericórdia e a graça. Deste modo, pois o rogo do teu servo e do teu povo Israel, quando neste lugar fizeram oração, que tu ouvirás dos céus, do lugar da tua morada, que ouças e perdoes. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuserem juramento, fazendo-o jurar e o juramento vier diante do teu altar nesta casa, ouve então tu dos céus e age, e julga os teus servos, retribuindo ao ímpio, trazendo o caminho sobre a sua cabeça. No entanto, justifica o justo e lhe conforme a tua justiça. Abençoar os justos. Se o teu povo Israel cair diante dos inimigos, por terem prevaricado contra ti, e se converterem e confessarem o teu nome, e rogarem diante de ti nesta casa, ouve tu então desde os céus, e perdoa os pecados do seu povo de Israel, e os faça retornarem para a terra que deste a eles e a seus pais. Irmãos, nessa oração, Salomão parece perceber o futuro de Israel num sentido profético, sem o pecado. Israel jamais seria derrotado de fato. Ele culpa o pecado por todos os problemas entre os homens. Além disso, o Senhor deu a terra de Canaã aos israelitas, e não aos árabes, como neste versículo é declarado. Se os céus se fecharem da maneira que não haja chuvas, por terem pecado contra ti, e se orarem a ti neste lugar, confessarem o teu nome e se converterem dos teus pecados, guarda tu quando tu os afligires, então tu os ouvirás nos céus e perdoará o pecado dos teus servos e de teu povo Israel, e lhes ensinará, amores, o bom caminho para que andem nele. E darás a chuva sobre a terra, a qual deste por herança ao teu povo. A pestilência. Se houver fome na terra, ou se houver pestilência, ou se houver queima da seara, ferrugem, lagarto ou gafanhotos, ou se os cercarem os seus inimigos na terra do seu domicílio, qualquer praga ou enfermidade que seja, toda a oração do seu povo, que rogo em qualquer homem venha fazer, e todo o teu povo, Israel, qualquer um que conhecer a sua chaga e a sua dor em seu coração, e se estender as suas mãos para esta casa, ouças tu, dos céus,
do lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os teus caminhos, tendo conhecido o seu coração, porque só tu, Senhor, conheces o coração dos filhos dos homens, para que temam e andem em teu caminhos todos os dias que viverem sobre a face da terra, que destes aos nossos pais. Na ausência de um saudável temor a Deus, está implícita a ausência de uma esperança de cura. Irmãos, naquela época, eles já faziam, né, a oração. Não que nós, seres humanos, temos que pecar, pedir perdão. Não, nós temos que aprender a não pecar, para não precisar estar a todo tempo pedindo perdão pelos nossos pecados. Porque, irmãos, em si, nós, seres humanos, já pecamos todos os dias. Nós temos um pecado a cometer. Nós acabamos cometendo. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Assim diz na Bíblia também. Mas nós temos que aprender a pedir perdão a Deus por outras coisas, para que Deus possa nos perdoar, para que Deus possa tirar das nossas vidas o peso, o jugo. Não que nós temos que estar o tempo todo pecando para pedir perdão, pecando para pedir perdão. Isso aí já é brincar com Deus. Amém? Sobre a pestilência. Os gentios, irmãos, perdão, capítulo 32. E também aos estrangeiros, gentios, que não for o seu povo, Israel, que tiver vindo da longínquas terras por causa do teu grande nome e da tua mão forte, do teu braço estendido, se vierem e orarem nesta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua morada, e faze segundo a vontade a todas as coisas pelas quais tiver clamado a ti o estrangeiro, para que todo o povo da terra conheça o teu nome, e tu tema e te temam, como teu povo Israel, e saiba que o teu nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. A guerra, versículo 34. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelos caminhos que tu os enviares, e orarem te voltados para esta cidade que tu escolhestes, para esta casa que edifiquei ao teu nome, tu então ouvirás dos céus sua oração e o seu rogo, e ampararás o teu direito. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tirares contra eles, e os entregares diante dos seus inimigos, para que os que o cativarem os levem cativos à terra dos inimigos, longe ou perto, e eles caírem em si na terra para onde forem levados cativos, e se converterem e orarem a ti na terra do seu cativeiro, e disserem: pecamos, cometemos iniquidades, impiamente agimos. Se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde estiverem levados, e orarem voltados para a sua terra que tu destes aos seus pais, para a cidade de Jerusalém, que tu escolhestes a casa que edifiquei ao seu nome, tu então ouvirás dos céus, do lugar da sua morada, a sua oração e o seu rogo, e ampararás a sua causa, e perdoarás o seu povo que pecou contra ti. Isso se refere, irmãos, aos verdadeiros arrependimentos sentido no coração, o qual sempre honrará a Deus. Se esse perdão for vindo verdadeiramente do coração, Deus perdoa. Porque tem muitas pessoas que pedem perdão da boca para fora. Mas nós temos que aprender a pedir perdão de dentro para fora. Perdão, irmãos, não é somente da boca para fora, é do coração.
porque Deus conhece, Ele sonda nossos corações. Tu então ouvirás os céus no lugar da tua morada, e sua oração e seu rogo ampararás a sua causa e perdoarás o teu povo que pecou contra ti. Agora, pois, meu Deus, rogo-te que estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor, Deus, levanta-te agora para habitar em teu repouso. Tu e a arca da tua fortaleza, sejam os teus sacerdotes, o Senhor Deus, vestidos de salvação e gozem o bem, os teus santos. Ó Senhor Deus, não faças voltar o rosto do teu ungido. O ungido de Deus é o Messias. Cada bênção que recebemos vem por meio do Senhor Jesus Cristo e do que ele fez por nós na cruz, né? Como a gente sempre fala, que tudo nós temos que pedir em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Salvador, é Ele o nosso intercessor. Em nome de Jesus, que eu seja curado, em nome de Jesus, que minha família seja liberta, em nome de Jesus, que eu conquiste aquele sonho tão sonhado. Em nome de Jesus, para chegar aos ouvidos de Deus. Amém? No capítulo 7. A resposta de Deus à oração de Salomão, a glória do Senhor enche o templo. Agora vem a resposta de Deus, né? A gente estava lendo aqui sobre a oração, né? A mensagem de Salomão como oração a Deus. E veio agora o capítulo 7, vem a resposta de Deus a Salomão. E quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e as vítimas, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo que o fogo e a glória do Senhor descia sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e exaltaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, certamente a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, isto é o adicional de 1 Reis, viu? Que fica no capítulo 8, versículos 63 e 64. Mostra a aceitação divina dos sacrifícios por parte do Senhor, até que Cristo viesse para oferecer-se como o único grande sacrifício eterno de toda a humanidade. Os sacrifícios e o regozijo. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifício de 22.000 bois e 120 ovelhas. 1.000 ovelhas, né? 120.000 ovelhas. E assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em seus devidos lugares, servindo também os levitas com os instrumentos de música para o Senhor, os quais o rei Davi havia feito para louvarem ao Senhor, porque dura para sempre a sua misericórdia. Quando Davi oferecia louvor, através deles os sacerdotes tocavam as trombetas, perante eles a todo Israel estava em pé. E Salomão consagrou também a parte central do átrio, que estava diante da casa do Senhor, pois ali tinham sido oferecidos os holocaustos. E a gordura das ofertas pacíficas, porque o altar de bronze de Salomão que ele havia feito, podia conter o holocausto, a oferta de grãos. Salomão celebrou a festa naquela ocasião durante 7 dias, e todo Israel com ele, uma assembleia muito grande que veio desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. E no 8º dia tiveram uma assembleia solene, porque tinham celebrado a consagração do templo por 7 dias e a festa dos 7 dias. E os
23 dias do 7º mês, enviou o povo de volta para os seus lares, alegres e contentes de coração, pelos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. E acabou, pois, Salomão a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo que Salomão teve vontade de fazer na casa do Senhor e em sua casa, prosperamente o realizou. Ele foi concluído. O Senhor aparece a Salomão, o seu pacto com Salomão. E apareceu o Senhor a Salomão de noite e disse-lhe: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus para que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos para que consumam a terra, ou enviar a pestilência entre o meu povo, e se o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, humilhar-se, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Olha só, irmãos, que lindo! Se o Senhor fizesse tal coisa, seria devido ao pecado, sempre devido ao pecado. Que aqui, irmãos, se vocês puderem repetir comigo essas palavras, quem estiver me acompanhando, se eu fechar os céus para que não haja chuva, e se ordenar os gafanhotos para que consumam a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo, repita comigo, e se o meu povo, sobre o qual meu nome é invocado, humilhar-se, que seja o crente, e orar e buscar a minha face em oração de arrependimento, e se converter dos seus caminhos, que é dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Oh, coisa maravilhosa, amém? E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora então, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração de que se fizer neste lugar. Olha só, irmão, Deus está falando aqui, ó, comigo, com você, aí do outro lado, irmão e irmã. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que eu e você aí do outro lado fizer a ele. Mas fizer de coração, verdadeiramente, irmãos. Porque agora tenho escolhido e santificado esta casa para que esteja nela o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão fixos ali para sempre. E se tu se andar diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme todas as coisas que eu ordenei, e guardares todos os meus estatutos e os meus decretos, eu te confirmarei o trono desde reino, tal como o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Mas se vos desviastes e deixastes os meus estatutos e os meus decretos, que vós tenho proposto, e fortes e servistes a deuses estranhos e os adorar, eu então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, eu a lançarei da minha presença e a porei por provérbios e fábula entre todos os povos. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Porque hoje poderia sim existir esse templo para adoração a Deus, mas Salomão, ele não seguiu a vontade de Deus. Responderão, porque deixarão o Senhor, Deus dos seus pais, o qual os tirou da terra do Egito, e voltaram para deuses estranhos, e os adoraram e os serviram. Por isso ele trouxe todo este mal sobre eles. Aqui nesse versículo nós vemos, mostra o pacto de aliança de Deus com Salomão, que é
e que é condicional. Em outras palavras, Salomão ou seus filhos abandonaram o Senhor Deus, e o Senhor os abandonaria. Esses dois pactos basicamente proclamam o ensinamento, segundo as Santas Escrituras, sobre a predestinação. Estava predestinado que Deus teria uma nação chamada Israel, ao pacto davídico. A rejeição, o fracasso e a depende a aceitação do homem, por um lado, não pode alterar a realidade. Entretanto, quem na realidade será parte de Israel, quem será salvo? O pacto de Salomão dependerá da obediência. Com efeito, Paulo disse que somente um remanescente na realidade seria salvo. É muitos, né, irmãos? E apenas um foi salvo. Hoje, nós estamos aqui falando sobre a oração de Salomão a Deus, a resposta de Deus a Salomão, né? Salomão fez todas essas grandes coisas ao Senhor, mas o Senhor fez um pacto com Salomão, que se Salomão seguisse todas as suas vontades, né, fizesse conforme a vontade de Deus, seguisse os seus estatutos, fizesse tudo conforme Deus se agradaria, Deus sararia aquela terra. Deus não destruiria e não abatiria, né, no caso. Mas foi ao contrário, porque Salomão não seguiu a vontade de Deus. Salomão acabou seguindo a própria vontade dele. Isso depois dele viver e fazer muitas coisas boas, né? Passou a desobedecer a Deus, irmãos. Então aqui nós vemos que fazendo essa leitura bíblica, eu percebo que na Bíblia toda sempre fala sobre obediência. Eu acho que nós não vemos aqui, nós não lemos ainda aqui um versículo que não fale sobre que não fale sobre a obediência a Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos obedientes, é que nós possamos fazer a vontade dele. E ele vem trazendo essa palavra, ele vem trazendo esse recado dele, né? Essa mensagem dele em todos os livros bíblicos, em todas as palavras dele aqui dita. E eu tenho certeza que ele vai continuar levando até enquanto nós estivermos aqui nessa terra fazendo a vontade dele. Então, irmãos e irmãs, que nós possamos aprender com essa lição que o que Deus quer de nós? Ele quer que nós sejamos obedientes, que nós seguimos os estatutos dele, que nós fazemos conforme os seus mandamentos, amar um ao outro, não roubar, não furtar, não adulterar, não fazer mal ao próximo. Sempre que a gente puder, nós não buscarmos somente por nós, mas buscarmos também por aqueles que necessitam conhecer a palavra de Deus, conhecer a mensagem de Deus. Eu acho muito bonito, né? Nesse livro de crônicas aqui, ele fala muito sobre as maravilhas que foram feitas para agradar a Deus. E nós vamos ver ainda mais coisas, nós vamos passar para o capítulo 8, que vem as construções de Salomão, vem a fidelidade de Salomão, a grande riqueza, né? Porque Salomão foi um homem próspero. Deus prosperou a vida de Salomão. Deus fez com que Salomão vivesse uma vida terrena como rei mesmo. Ele teve tudo o que ele queria. Por quê? Porque quando ele pediu sabedoria a Deus, Deus imaginava que ele poderia pedir muitas outras coisas, mas não, Salomão pediu somente sabedoria para conseguir lidar com o povo do Senhor, com o povo de Deus. E isso para Deus foi gratificante. Mas infelizmente lá no finalzinho nós vamos ver que Salomão acabou fazendo errado, deixando, né, os mandamentos de Deus, deixando as vontades de Deus de lado e vivendo por ele próprio, fazendo a vontade dele.
Então veio, né? Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos ler ainda, nós vamos chegar ainda na morte de Salomão, porque Salomão, né, faleceu. Então, irmãos, a gente percebe aqui na leitura bíblica que o resultado do pecado é a morte. O resultado dos nossos erros, dos nossos erros é a perdição. É a vida com luta, com aflição, com tristeza, com sofrimento. Então vamos aprender a buscar a Deus, vamos agradar a vontade de Deus. Deus não pede muito de nós. Deus só quer nossa obediência, só quer que nós sejamos sábios e aprendemos a buscar na palavra, buscar na vontade dele, fazer a vontade dele, porque Deus ele é maravilhoso, irmãos. Deus ele é um Deus magnífico, ele é um Deus que está atento às nossas orações. Como diz aqui, se nosso povo, o povo dele, orar, buscar a face dele e se arrepender dos seus maus caminhos, nós teremos, irmãos, vida com abundância. Irmãos, olha o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo de mortes, de traições, de pecados, de sofrimentos. Hoje nós não estamos mais se sentindo bem em ligar uma TV, porque ali você só vê sofrimento, morte, maldade humana. Porque se a maldade fosse somente com seres humanos, irmãos, mas o pior ainda é a maldade com os animais, que são seres que não têm como se defender, são seres que não têm quem os defendam. Então, nós temos que ver que o fim está próximo. Se nós formos lá, quando nós vamos chegar lá, mas quem quiser, vai lá no livro do Apocalipse, vai ler ali o livro de Apocalipse, vai ver ali quantas coisas ainda tem, irmãos, para acontecer no mundo que nós estamos vivendo. Nós, querendo ou não, nosso mundo está se tornando um mundo de miséria, um mundo de sofrimento, um mundo depressivo, um mundo doente. Então, se nós não buscarmos a face do Senhor, se nós não nos arrependermos das maldades, dos maus caminhos, o que nós vamos receber de Deus? Somente o desprezo. Porque Deus não vai mais lutar por nossas vidas, porque é nós que não queremos, irmãos. Muitos irmãos, muitas irmãs, eu não estou viralizando, irmãos, dizendo assim, é como, vamos dizer que é como uma parábola, mas o que eu quero dizer? Nós, seres humanos, eu, irmã, que vocês aí do outro lado, irmãos e irmãs, busque pelos seus filhos, busque pelos seus familiares, orem mais, busquem mais, porque às vezes as pessoas não dão valor na palavra, não querem saber da palavra, do que vem de Deus, do que Deus tem para nós. Mas Deus, ele tem muitas coisas boas nas nossas vidas, irmãos. Deus pode cumprir promessas nas nossas vidas, contanto que nós façamos a vontade dele, que nós possamos agradar a ele. Você não precisa agradar a filho, pai, mãe, irmão, apenas respeitar, claro, mas agrade, adore apenas a Deus. É ele, nós dependemos do perdão dele, nós dependemos da salvação dele. É ele que vai nos salvar, é ele que vai nos retratar, irmãos. Amém? Vamos me acompanhar no livro de Salmos, como eu sempre gosto de deixar aqui, né, para nós finalizarmos a nossa leitura bíblica todos os dias. Eu gosto de ler o livro de Salmos com vocês e que vocês possam me acompanhar, mesmo que vocês não leiam comigo, mas que vocês possam me acompanhar em leitura, em pensamento, amém? Vou deixar aqui o Salmo 91 com vocês, né? É um salmo que, se a gente for olhar que palavra por palavra de Salmos, que fala sobre o esconderijo do Altíssimo, que fala sobre a fortaleza que ele tem para nos oferecer, os livramentos que ele tem nos dado todos os dias, né? A vida de abundância, a sustentação,
o perdão. Então, que vocês possam me acompanhar no Salmo 91. É um salmo muito abençoado, é um salmo que nos de conforto, irmãos, que nos conforta a alma. Estando ali, quando vocês estiverem ali com algum problema, alguma aflição, vai ler o Salmo 91. O Salmo 91, ele refrigera a nossa alma, irmãos. É muito bom. Eu aprendi a ouvir o Salmo 91 todos os dias, irmãos. Todos os dias. E não me gabando e nem fazendo propaganda de outras pessoas, né? Mas eu aprendi, irmãos, ouvindo, tendo comunhão com Cristo todos os dias, acompanhando as orações do bispo Bruno Leonardo, o Salmo 91, as orações de 5 horas da manhã, de 6 horas da tarde, de meia-noite. E aí eu fui me identificando com as mensagens e passei, irmãos, a abrir esse canal para deixar uma leitura bíblica com vocês, para que vocês possam aprender, ouvir mais da Bíblia. Eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeita, que é um canal perfeito, mas tudo vem do agrado de Deus. Que Deus possa nos ensinar, me ensinar cada vez mais, para que eu possa levar mais e mais a mensagem dele a vocês. Amém? Vamos me acompanhar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás o pés do filho-leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei, glorificarei, dar-lhe-ei a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Repita comigo esse versículo, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, Senhor é o meu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua casa. Vamos buscar cada vez mais a Deus. Vamos orar mais, vamos interceder mais, porque nenhum mal chegará à nossa casa, porque aos anjos ele dará ordem para nos proteger e para nos guardar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever aqui, ó, no canal, me ajudando a aumentar meus inscritos e que vocês possam compartilhar com filhos, parentes, familiares, para que eles possam ouvir essa oração. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe e acampe os seus anjos na casa de cada um de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.